Boa noite a todos. Começo por saudar todos aqueles que já se encontram no canal e também, ao mesmo tempo, aqueles também que forem entrando ou que virem depois este vídeo no momento posterior àquele em que ele está a decorrer. Eu começo desde já por agradecer a todos aqueles que vão colocando o seu gosto, o seu like, tanto no vídeo como também, como também no direto e mesmo no canal. O canal continua a crescer significativamente, o que, a meu ver, é também grande parte responsabilidade vossa, que contribuem para que este canal possa continuar em franco crescimento. O que é que eu gostaria de, desde já de vos dizer? Ontem tive um pequeno problema com o professor Ivan Kachanovski, porque subitamente ia praticamente despedir-me do professor logo a seguir, portanto, faltavam 2 minutos, e eu experimentei num computador diferente para tentar dar maior qualidade de imagem através da câmara. Por isso é que esse claramente é uma das razões que tem sido questionada e tem sido levantada por muitos. E então, aquilo que eu tentei fazer foi, de facto, avançar com esse, com o direto por aí, só que 2 minutos do fim eu perdi subitamente o microfone, recebi o aviso do Google Meet de que fiquei sem acesso ao microfone. Não faço ideia o que é que aconteceu, mas desde já as minhas desculpas a todos aqueles que viram que ontem o direto encerrou de uma forma quase abrupta. Naturalmente que já me desculpei com o professor. Estou a tratar das legendas e das traduções para que amanhã já esteja tudo disponível e tudo operacional para todos. Portanto, mas desde já eu deixo o meu sincero agradecimento a todos aqueles que estiveram presentes, a todos aqueles que continuam a ver, e também ao professor Ivan Kachanovski, que deu-nos ontem uma visão, a meu ver, fantástica quanto à forma como ele percepciona não só a própria Ucrânia, como também este conflito atual, que eu acho que é alguém que vem do terreno, alguém que enfrentou uma situação até de transição, de mudança política, social e económica, e tem estudos na área. Não deixem de ver o artigo que o professor publicou e que eu citei na minha tese de doutoramento, sobre a questão dos snipers do Euromaidan, em que ele fez uma investigação, cerca de 73 páginas, julgo eu, e, portanto, esse mesmo artigo acaba por ser muito importante porque o professor Kachanovski investigou e esteve a avaliar, a fazer basicamente aquilo que as autoridades deviam fazer, incluindo os governos nacionais na altura, foi avaliar tudo aquilo que era fazer uma perícia a nível de balística e não só, e de distanciamento. Foi uma investigação forense intensiva para conseguir perceber tudo aquilo que estava a acontecer. Portanto, e tudo aquilo que tinha acontecido. O artigo do professor Ivan Kachanovski, que eu citei na minha tese, como eu referi, já se encontra disponível na descrição desse mesmo vídeo. Portanto, se vocês, quando abrem no YouTube o vídeo, carregam na descrição do vídeo, ou ver mais e algo do género, e conseguem, de facto, aceder a isso. Agradeço já a senhora Helena Batista, também pelo elogio que deixa, Sr. Carlos Teixeira, Sr. Romano. Portanto, agradeço a todos aqueles que me têm deixado algumas palavras bastante positivas sobre toda esta situação. Agradeço também ao Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez pelo contributo financeiro que deu. Portanto, é significativo, é uma vez mais uma forma de reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido. Agradeço a todos, aliás, e solicito até a todos aqueles que forem entrando e que aqui já estiverem presentes, que coloquem o vosso gosto, que deixem o vosso like neste direto. Ajuda a promover o canal, ajuda para todos os efeitos a divulgar e a fazer com que ele se torne ainda mais visível e que este direto também seja visto como relevante por muita gente. Depois as pessoas chegam aqui e logo fazem a sua avaliação sobre se gostam ou não do conteúdo. Mas eu vou começar com o caso de hoje, que nós vimos. Portanto, subitamente fui assaltado, entre aspas, tem que sempre pôr aspas nestas coisas. Fui assaltado por uma notícia de que o Centro Ismaili, que eu conheço o Centro Ismaili, salvo erro,
foi inaugurado em 1998, salvo erro. Portanto, já estamos a falar mais ou menos 25 anos. Eu conheci várias pessoas, ainda desde os tempos de faculdade, que eu conheci pessoas que de facto frequentavam o Centro Ismail e, portanto, as pessoas deveriam conhecer um pouco daquele que é os ismaelitas, são um ramo menor do xiismo. Nós temos, pensem no caso católico, ou no caso cristão, em que temos a divisão entre católicos e protestantes. Isto é uma comparação assim feita de forma simplista e bruta. Eu tenho um livro sobre o Islão, o Estado Islâmico e os Refugiados. Quem quiser poderá depois procurar esse mesmo livro, porque poderá aceder e tem com certeza acesso a um conjunto de informações sobre o que é o Islão e um conjunto de outros aspectos do Islão que permitem, pelo menos numa linguagem simplista, as pessoas conseguirem perceber o que é que efetivamente se passa no Islão, para conseguirem compreender um pouco este fenómeno, porque eu tenho uma ótima impressão da comunidade muçulmana que reside em Portugal. Parece-me a mim que a comunidade muçulmana, regra geral, está inserida na sociedade, portanto, são pessoas que têm um emprego, têm um trabalho, frequentam instituições de ensino, seja ele privado ou público. Não vemos aquilo que vemos em alguns fenómenos noutros países, no sentido de a comunidade muçulmana ser extremamente fechada. Uma coisa completamente diferente é nós vermos que, a nível de culto e da forma religiosa, dos ritos religiosos que mantém em Portugal, os muçulmanos têm naturalmente a sua própria comunidade, mas se calhar nós vamos aqui ver nas comunidades protestantes, temos um conjunto de eventos que se resumem àquela comunidade. Eu tenho até um primo meu que é casado com uma muçulmana, ele próprio converteu-se ao Islão e tem um estabelecimento de ensino, mas para crianças até ao ensino pré-escolar. E lá está, e naturalmente que não vi qualquer tipo de mudança de caráter, não vejo qualquer tipo de posição. Sim, Sr. Jamie Tinker, este é o centro que é financiado pelo Aga Khan. Mas é só para vos dizer que tenho uma excelente impressão da comunidade muçulmana em geral. Conheço inúmeros muçulmanos, conheço também algumas pessoas da comunidade ismaelita em Portugal. Aliás, o meu primeiro contacto com a comunidade ismaelita foi uma colega minha, que nem sequer era uma colega minha de faculdade, era uma colega minha de trabalho, ainda antes que eu tinha, no trabalho que fazia, ainda antes de entrar na faculdade, e que, lá está, pessoas completamente integradas na sociedade, são coisas que nem sequer se colocam e com comportamentos muito ocidentais. Eu sei que existe às vezes um pouco este tabu por parte das pessoas, porque não acham que tem aqui algo de esotérico e que às vezes pode haver um distanciamento cultural muito grande face aos muçulmanos. Mas não, nós temos naturalmente um conjunto de rituais que nós não toleramos em Portugal, porque, para já, não são professados a nível do mundo muçulmano em geral. Começa por aí. Nomeadamente quando nós falamos da mutilação genital feminina. Embora sejam elementos ligados a determinadas culturas que incidem muitas vezes, quer em aspectos religiosos, quer também culturais. Às vezes a religião acaba por ser e por formar e por influenciar diretamente a cultura de um determinado povo ou de um conjunto de povos. E muitas pessoas, por exemplo, oriundas da Guiné-Bissau, têm, muitas pessoas, não são todas, naturalmente, mas têm uma certa simpatia com a questão da mutilação genital feminina. E não é por acaso, por exemplo, no meu centro de saúde, eu ainda hoje sou dos que tenta aproveitar, além de também frequentar estabelecimentos de saúde privados, com certeza, dependem das circunstâncias, mas eu sou um dos que aproveita a possibilidade de
ter um médico de família e que continua a frequentar um centro de saúde, ou uma unidade de saúde familiar, como se chama hoje em dia. Antigamente, sobretudo quando eu era criança, era a caixa, dizia-se muito a caixa. Criança, adolescente, etc., falava-se muito na caixa, agora depois passou para centro de saúde e agora chama-se unidade de saúde familiar. Mas nós encontramos, sempre que eu lá vou, nem que seja para levar lá os meus filhos também às consultas com o médico de família, porque por contaminação, entre aspas, da minha parte, eles acabam por ter também acesso a um médico de família, porque eu já tenho desde que nasci, e sempre que eu lá vou, eu vejo sempre um conjunto de cartazes escritos em linguagem que é percepcionada e, sobretudo, dirigida à comunidade guineense em Portugal, no sentido de dissuadir a prática da mutilação genital feminina. Portanto, não é por acaso que aqueles cartazes estão escritos quer em português, quer depois também em dialetos e línguas próprias da comunidade guineense. É exatamente porque sabe que este é um público-alvo onde tem algum grau de popularidade este tipo de prática. Portanto, o objetivo é tentar dissuadir, mas é muito influenciado também por... é também muito influenciado pelos traços da religião. Agora, qual é que é aqui a questão? Nós temos de olhar, por exemplo, aos ismaelitas. Os ismaelitas, como eu referi, são um grupo menor, digamos assim, a senhora Tessa Pedroso já viu esses cartazes no centro de saúde, é verdade. Parece-me que não é só um caso deste meu, e acreditar que não, naturalmente. É uma preocupação da saúde a nível nacional, essa questão. A circuncisão amplamente praticada no Ocidente a bebés não é mutilação. Depende do contexto da questão da circuncisão, até é mais ligado a práticas judaicas propriamente do que a outras. Mas nós temos também o caso da circuncisão, que muitas vezes é necessária por uma questão de saúde, mas não é mutilação. Não posso considerar isso mutilação. É verdade, Sr. Luís Filipe, como é possível continuar em pleno século XXI essa prática? Infelizmente, muitas vezes estas coisas passam de bisavós para avós, para pais, para filhos, para netos e continua por aí fora, sobretudo porque nós vemos aquilo que acontece aqui presentemente, sobretudo neste tipo de país. Por exemplo, os moçambicanos muçulmanos já não têm tanto a tradição nem o ato de alimentar esta prática da mutilação genital feminina. Mas na Guiné-Bissau nós continuamos ainda a ver muito, e a comunidade guineense depois passa isto de família para família, aliás. É curioso porque eu tenho também um artigo publicado sobre essa área, nomeadamente quanto à questão da convivência entre o direito, por assim dizer, civil, portanto, aquilo que é popular, aquilo que é um ramo do direito que pode-se considerar secular, e depois temos um direito à parte, que é aquele que decorre que é feito em determinadas comunidades em que o direito é decidido, é desenvolvido e é aplicado também em termos daquilo que o ancião ou que o líder de uma determinada tribo ou etnia, um representante, acaba por decidir. Isso encontra-se muito. Sim, é muito diferente, senhora Catarina Roll. Sim, a circuncisão masculina é muito diferente da mutilação feminina. A mutilação feminina tem um objetivo, que é impedir que a mulher sinta prazer na relação sexual. Ou seja, é um pouco olhar para a mulher como sendo a mulher tendo funções de procriação. Enquanto a circuncisão nos homens não tem essa finalidade. O objetivo não é retirar a possibilidade de o homem sentir prazer na relação sexual. Qual é que é um dos problemas adicionais da mutilação genital feminina, além daquilo que eu já aqui referi? Além dessa questão do prazer sexual. Um dos problemas da mutilação genital feminina é que muitas vezes isto é feito de forma... vou falar com certeza, Sr. Carlos Sousa de Santo-Tropez. Não está esquecido, aliás, está aqui já em suspenso, que é para eu responder às questões que são muito importantes. Mas é para as pessoas conseguirem enquadrar. Portanto, mutilação genital feminina muitas vezes é feita num ambiente de informalidade, aliás.
é sempre feita num ambiente de informalidade, o que implica que seja a partida alguém com experiência em rituais tradicionais de medicina tradicional de determinados países e determinadas comunidades que faz uma coisa destas. Portanto, é essa a pessoa que é a pessoa responsável e que muitas vezes as coisas correm mal, desde infecções, desde colocar em risco a vida, colocar em risco a integridade física, ou seja, é só problemas adicionais que podem surgir. Portanto, este é um outro problema adicional com a questão da mutilação genital feminina. Mas, entrando outra vez nesta questão, nós vemos então que os ismaelitas são um grupo, uma representação menor, por assim dizer. Sim, senhor Português Gato, tem razão naquilo que diz. Pode diminuir a sensibilidade e, com isso, aplicar e estender a questão do prazer sexual, mas, para todos os efeitos, não é essa a finalidade. É só por isso, é só por isso. Uma coisa é ter determinados efeitos, embora não tenha propósito, como refere, e muito bem. O que é que eu vos ia sugerir uma vez mais? Se puderem, que deixem o vosso gosto, o vosso like neste direto, mas, porque é muito importante para ajudar a difundir e ajudar a promover o canal. Mas aquilo que eu gostaria de vos dizer era que os ismaelitas, vamos outra vez à ideia inicial, são um ramo menor do xiismo. Nós temos o mundo islâmico dividido entre dois grandes ramos, os sunitas e os xiitas. Portanto, isto tem a ver com a forma como o próprio profeta Maomé acabou por nomear ou por ter depois a seguir um descendente seu. Portanto, tem a ver sobretudo... Boa noite também, Sra. Olga Guedes. Boas notícias que tivemos hoje. Portanto, muito obrigado. E, basicamente, depois, dentro do xiismo, nós temos os ismaelitas e temos um conjunto de outros, temos até os sufis e depois, no mundo sunita, nós já temos, por exemplo, os salafitas, temos os wahhabitas, ou seja, temos também os outros sunitas mais moderados, mas quando nós assistimos, sobretudo, a grupos como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, até mesmo os Talibã e por aí fora, nós percebemos que são do mundo sunita. São, sobretudo, da corrente sunita. Nós depois temos como xiitas, ao exemplo de xiitas, temos os iranianos, temos a minoria síria, porque o presidente Bashar al-Assad é da minoria alauíta, que é da grande corrente xiita, e depois temos também, por exemplo, no Líbano, no Iraque, ou seja, depois começamos a ter várias comunidades por aí disseminadas. Temos os sufistas, os sufis também. Os sufis também são vistos como uma corrente esotérica do Islão. Mas o senhor Luís Filipe assinala aqui um fator muito importante, é que os sufis são tremendamente diabolizados por grupos, quanto mais wahhabitas e salafitas são, portanto, que são os grupos mais radicais e mais extremistas, que defendem uma aplicação literal da lei islâmica e integral, tal como se aplicava no tempo do profeta, e defendem até o recurso a todo o tipo de meios para atingir um determinado fim. E os sufis são aqueles que são os mais diabolizados por parte de grupos extremistas. Porquê? Porque como eles também têm cemitérios com campas, eles entendem que logo por aí isto é uma forma de prestar culto aos mortos, a forma como fazem, as visitas aos cemitérios e tudo mais, fora um conjunto de outros aspectos muito concretos. Mas isso é para vocês perceberem que existe basicamente, como existe no mundo cristão, os católicos e os protestantes, nós também temos aqui os sunitas e temos também os xiitas. Portanto, são dois grupos que nós acabamos de ter. Depois temos aqui os ismaelitas. Eu conheci na altura, eu tive acesso como eu disse, um conjunto de pessoas que eu conhecia na altura, e tive até aquela minha colega, cujo pai na altura tinha falecido, e que eu depois tive a oportunidade fomos naturalmente prestar o nosso respeito e o nosso tributo, e dar o nosso apoio à colega, porque faleceu-lhe o pai, e o velório foi no centro ismaili. Ou seja, é curioso porque foi uma forma de nós entrarmos lá, percebemos como é que as coisas funcionavam e, ironia do destino, na altura fomos os únicos que levámos uma coroa de flores. Mais ninguém levou. E depois tinha um conjunto de outros aspectos curiosos, de um ritual fúnebre dos ismaelitas, mas é só para perceberem que
eu consigo perceber mais ou menos que quando falamos em centrismo à ilha, eu acho que é criminoso termos declarações de pessoas que começam a olhar para esta perspectiva daquilo que aconteceu hoje, no centrismo à ilha, como isto é um ato isolado. Eu ouvi Marcelo Rebelo de Sousa e eu ouvi o próprio António Costa dizerem, bom, eu não quero avançar para conclusões precipitadas porque ainda é muito prematuro, mas tudo aponta, isto parece ser um ato isolado. Calma lá, mas é um ato isolado o quê? O que é um ato isolado? Um ato, quando eu digo que é um ato isolado, eu estou a sugerir inconscientemente nas outras pessoas que me ouvem que pode haver aqui algum fundo de terrorismo. Ou seja, quando eu olho para este tipo de declarações, é uma sugestão inconsciente de que, afinal, isto pode ser terrorismo. Porque é que é um ato isolado? Então, mas vamos lá ver. Não há estrangeiros que assassinam pessoas em Portugal? Há. Não há também portugueses que assassinam pessoas no estrangeiro? Há. Aliás, é um dos 5 crimes. Dos 5 crimes pelos quais os portugueses se encontram a cumprir penas de prisão no estrangeiro, uma delas, além do tráfico de droga, é também do homicídio. Então, portanto, isto pode acontecer em termos de estrangeiros. Portanto, não é um ato isolado. Nessa perspectiva, não é. Porque é que é. Porque é que se diz que é um ato isolado? Porquê? Porque foi cometido por um refugiado. Bom, também não é um ato isolado. Isto acontece por refugiados. E não é pelo facto de ser refugiado ou não que tem uma maior ou uma menor probabilidade para poder cometer este tipo de crimes. Então, porquê é que é um ato isolado? Eu, se digo que se trata de um ato isolado, eu estou a sugerir que, atenção, porque isto pode ser um ato terrorista, e se for um ato terrorista, isto é um ato isolado. Portanto, não vamos aqui confundir os ismaelitas, é importante nós falarmos. Não, errado. A última coisa que se deveria fazer aqui era falar e ter este tipo de posições sobre a questão dos ismaelitas, porque isto é que causa o verdadeiro alarme no caso destes. Portanto, ninguém sabe quais são as motivações. Ninguém sabe o que é que o levou a poder assassinar duas mulheres e que eram as assistentes sociais e a tentar assassinar o professor de português. E depois, para todos os efeitos, aparece um conjunto de pessoas, que eu vi aqui uma posição que andava aqui a circular na internet, de um comentador de um canal de informação, que estava a dizer, isto não é terrorismo, isto é um crime passional, é um crime de honra, é um crime de honra. É um crime de honra, mas o que é que ele sabe sobre isso para poder já estar a tomar essas decisões? É um ato isolado. Mas como é que a pessoa sabe que isto é um ato isolado em perspectiva? O que é isto? Depois outra era, porque tudo indica que ele tem problemas psiquiátricos. Vamos lá ver. Eu já estou um pouco farto dessa teoria de que cada pessoa que comete um ato de terrorismo sofre de problemas mentais. Isso leva um pouco àquela discussão académica que nós já na altura, na faculdade, tínhamos e que, claro, chegava sempre à mesma conclusão, e que era de que todo aquele indivíduo que comete um delito, por si só, padece de uma anomalia psíquica, por natureza, umas mais graves do que outras. Porque, quer dizer, se eu não consigo cumprir as regras que a sociedade me traça e que me destina como eu devo cumprir, e eu tenho de cumprir uma pena, seja ela qual for, tenho de ser condenado, bom, então isto por si só denota que eu tenho aqui algum tipo de distúrbio, algum tipo de transtorno. Se formos para essa perspectiva, o facto de eu ser apanhado a conduzir com álcool acima de 1,2 no sangue, a taxa de 1,2, isto por si só significa que eu também padeço de uma doença mental. Esta é a perspectiva. Portanto, todos aqueles que possam haver uma suspeita de poderem estar relacionados com terrorismo ou de estar relacionados com o mundo islâmico e cometam um crime destes, automaticamente têm distúrbios mentais. Vamos lá ver uma coisa. Isto por si só não é nada. Quando eu ouço o presidente dos representantes, ou o presidente ou representante dos afegãos em Portugal, a vir dizer, bom, ele já estava aqui com uma certa tristeza, com algum transtorno, ele devia ser acompanhado por um psicólogo, mas fizeram alguma coisa. Nós não, se ele estava no centro Ismail, o centro Ismail é que devia tomar conta dele. Portanto, a resposta é esta, mas quer dizer, ele estava com alguns problemas psicológicos. Vamos lá ver, isto hoje em dia, e eu não estou aqui a tomar uma decisão científica. Agora, a questão é que como é que nós vamos. Então, se as pessoas sabem que existe um problema ali que deve ser acompanhado, eu não vou fazer nada, porque quem tem de tratar disso é o Centro Ismaili. Eu sou presidente dos cidadãos afegãos em Portugal, mas eu não tenho nada a ver com isso. Olha, estás no Centro Ismaili e eles te acompanham. Portanto, a abordagem é esta. Mas andar com problemas psicológicos, hoje em dia, se repararem bem, a conversa das pessoas, as pessoas já não estão tristes, já não estão alegres, já não estão contentes. Hoje em dia as pessoas ou estão deprimidas
ou estão felizes. Pronto. E todas as pessoas estão ahm, automaticamente num estado depressivo. Toda a gente tem problemas psicológicos hoje em dia. Então, isto às vezes não é problemas psicológicos. Isto às vezes não é problemas, pelo menos que sejam psicológicos e que mereçam um diagnóstico clínico. Agora, problemas psicológicos por si só não significa nada. Se estiver, de facto, a enfrentar uma depressão, então tem de ser acompanhado a nível psiquiátrico. Não tem de ser acompanhado necessariamente por um psicólogo e problemas psicológicos. O que é isto? Ou seja, nós vemos aqui um conjunto de banalidades, um conjunto de chavões, toda a gente a querer dar o seu palpite, e depois vemos a Polícia Judiciária que, através do Ministro da Administração Interna, vai dizer uma coisa tão simples como as motivações ainda estão a ser investigadas. Ora bem, se as motivações estão a ser investigadas para a comissão daquele crime, como é que é possível ouvir o Presidente da República e o Primeiro-Ministro dizerem que isto é um ato isolado? Como? Como é que é possível dizerem que isto é um crime de honra? Como é que é possível alguém dizer que tem transtornos psicológicos? Como é que é possível, o que depois é também caricato, é ver o representante dos afegãos em Portugal pedir a pena máxima para o indivíduo que ele próprio disse que era o indivíduo tinha problemas psicológicos. É assim, se tiver problemas psicológicos ao nível de poder ser considerado inimputável, então nós aí não precisamos sequer tentar estudar a motivação, porque não é uma motivação, é inimputável, não pode responder criminalmente pelos atos que teve. Como é que eu posso estar a pedir a pena máxima e ao mesmo tempo estar a indicar que o indivíduo deve responder pelo facto de por ter problemas psicológicos? As coisas não são compatíveis, portanto. E eu só vejo gente a fazer este tipo de observações e de comentários quando, até o momento, a única coisa que nós temos é um indivíduo que assassinou duas mulheres e que tentou assassinar um homem dentro de um sítio, um local onde ele costumava ter aulas de português. Por enquanto, aquilo que nós temos é isso. Não vemos, à partida, nada que possa sugerir algo de inspiração religiosa. Não temos rigorosamente ninguém que possa estar relacionado com isso, portanto, e eu estava aqui a ver, por exemplo, o senhor ou a senhora Raposo, tem toda a razão, doutor. Então desvaloriza-se uma coisa destas com a desculpa de se dizer que é um ato isolado. Ou seja, as pessoas já estão preocupadas em tentar ilibar a comunidade, que é a comunidade ismaelita, que está a prestar um serviço à comunidade de tentar integrar um refugiado a quem o Estado português deu, de facto, atribuiu este estatuto e atribuiu o asilo. E estamos automaticamente com estas declarações, ao mesmo tempo que tentamos ilibar e afastar, que realmente não têm nada a ver com isto. Portanto, a comunidade ismaili está a fazer aquilo que deve ser feito, que é a articulação com o Estado, no sentido de receber refugiados muçulmanos, porque são aqueles que têm uma melhor compreensão de um conjunto de aspectos culturais, religiosos, etc. Ou seja, têm por aí uma determinada abertura e disponibilidade para conseguir compreender melhor a realidade daquelas pessoas que são refugiadas, que vieram de um meio completamente diferente do nosso e podem ajudá-los a integrar-se. E uma das coisas que é também de saudar, para melhor facilitar a integração dessas pessoas, eu não digo assimilação, eu digo integração destes refugiados em Portugal, é o ensino do português, para que as pessoas possam integrar-se melhor em Portugal, para que possam conseguir fazer as coisas no dia a dia, sem precisar de ajuda para tudo e sem sentir esse distanciamento. Portanto, e o Centro Ismaili está a fazer, a prestar um tremendo serviço à comunidade, tem uma excelente relação e está a fazer aquilo que deve ser, em termos de ligação com o Estado e com a presença das assistentes sociais. Aconteceu este caso. Agora, nós não temos nada, até o momento, que possa fazer sugerir que possa ter havido aqui algum aspecto religioso, alguma motivação religiosa, o quê? Só pelo facto de serem muçulmanos, isto por si só é suficiente para que o problema seja abordado desta maneira? Quer dizer, isto não faz qualquer sentido nós termos uma abordagem decente destas que é em grande parte de culpa é da comunicação social, pela forma como, calma, temos um tipo que assassinou um muçulmano que assassinou outros muçulmanos, atenção, à facada, portanto, será que este tipo é do Estado Islâmico? E não me digam que ninguém pensou assim quando a notícia é dada desta forma. E depois temos alguém que tenta ilibar o centro ismaili e que acaba, a meu ver, por fazer pior. Que é porque acaba por indiretamente
associar o agressor à comunidade ismaili, quando nós nem sequer sabemos se ele é xiita ou não. Portanto, nós não sabemos se o agressor é xiita. O que eu vos posso dizer é que cerca de 90% da população afegã é sunita. Portanto, a probabilidade até dele ser sunita. O Sr. Guedes faz aqui a alusão em Bhagawat isolado dos satanões. Acredito que eu também me lembrei dessa analogia com os satanões. Portanto, mas é impressionante como nós vemos uma tentativa de mostrar à comunidade que o centro é ismaili, não tem nada a ver com estas práticas e acaba por se fazer pior. Este caso, de momento, tem de ser abordado numa perspectiva de criminalidade comum. O facto de estar no centro ismaili, o facto de ele ser muçulmano, o facto de as visadas também serem muçulmanas, eventualmente, ou seja, tudo isto acaba por não ter rigorosamente nada a ver com o caso, a menos que alguém consiga determinar e estabelecer aqui um nexo de causalidade entre aquilo que o aspecto religioso e a motivação religiosa ou extremista e aquele ato que acabou por acontecer. Portanto, de facto, já sou, como o Sr. Jamie Tinker também, ele supostamente fugiu terá chegado em Portugal há pouco mais de um ano a tentar fugir dos talibãs. E agora até vou entrar aqui naquela pergunta do Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez. E eu aproveito e peço a todos que tenham essa oportunidade que coloquem o vosso gosto neste direto, neste vídeo, até mesmo no canal, para ajudar, de certa forma, também a divulgar e a dar ainda mais visibilidade ao canal. Portanto, o Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez pôs a questão que foi, desde logo, a questão do navio que deveria ir para a Ucrânia e um suposto terrorista. Eu ponho-lhe a questão: qual será o próximo a saltar? Gouveia Melo? Pois, porque Cravinho, António Costa, nós temos serviços de informações, como aqui em França, e posso-lhe dizer que realmente, Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez, cheguei a trabalhar no passado com os serviços de informações franceses, temos a DGSE e a DGSI. Portanto, os serviços de ameaça doméstica da DGSI equivale ao SIS. O DGSE acabava por se equiparar ao nosso CIER, trabalhei várias vezes com eles. Posso dizer que a nível europeu são serviços de excelência. Tem uma estrutura completamente diferente, têm meios também diferentes, a importância que é dada politicamente aos serviços de informações em França é muito diferente daquela que é dada aqui, embora, tenho de frisar isto, já estou mesmo a ver que hoje, no forte do Dom Carlos, que fica ali na Amechoeira, como todos sabem, vamos ter ali algumas pessoas a fazer noitada, porque nem que seja para ter, porque as pessoas têm de escrever qualquer coisa, custa o que custar, nem que seja, tem de ser coisas sobre este indivíduo, e sobre os afegãos, e sobre o xiismo, e sobre os ismaílis, e sobre o Estado Islâmico. De certeza que vão escrever entre hoje e amanhã um conjunto de relatórios. Aposto que tenho os colegas lá ali a dar ao dedo, entre aspas, como nós dizíamos, para poderem enviar relatórios importantíssimos. Deve ter sido o dia todo neste registro e acredito que vai ser assim também pela noite dentro, como aliás costumava ser sempre que havia uma ocorrência digna desse registro, e esta eu diria com 90 e muitos por cento de probabilidade que será um desses casos. Mas a questão do navio, como viram, aqueles 13 insubordinados putinistas que se recusaram a embarcar porque achavam que a sua vida estava em risco. Bom, parece que afinal tiveram alguma razão, porque ontem, e já tem uma parte da razão, porque ontem houve o navio Mondego zarpou para uma missão nas selvagens e hoje de manhã vou ver as notícias e teve de ser rebocado a partir das selvagens o Mondego, porque não estava em condições e tinha inclusivamente uma parte, uma componente a libertar fumo e por aí fora. Portanto, como veem, pelos vistos o equipamento não está assim tão bom como se diz, e importa perceber, não é preciso que tudo acabe por dar sinal de si para mostrar algum tipo de fragilidade ou fraqueza, mas parece que afinal talvez estes indivíduos, estes 13 insubordinados, tenham alguma razão. Portanto, quem é que será o próximo a saltar? Gouveia Melo, Cravinho, António Costa. Se eu lhe for responder sinceramente, eu acho que já deveriam ter saltado os três.
Sim, muito honestamente. Eu não percebo o que é que o ministro João Cravinho, então sobretudo o ministro João Cravinho, a meu ver, hum, é das mais fracas figuras que nós tivemos, quer à frente da defesa, quer dos negócios estrangeiros, de sempre. Está ao nível de Augusto Santos Silva como Mené, ou seja, miserável, zero, abaixo de zero, sem qualquer tipo de visão. É apenas um tipo que recebe ali o guião, a cartilha, debita as coisas e não passa disto. Depois ainda tem muita polémica associada a determinadas obras e não só, que coisas são da sua responsabilidade. Agora, Gouveia e Mel, já falei sobre ele, António Costa, parece-me que está cansado, parece-me que está aqui um bocadinho cansado já de estar no poder, não só ele, mas mesmo o próprio governo. Parece-me que o governo está a ser empurrado, está a ser gerido, sendo empurrado com a barriga. Parece-me um pouco isso. Mas aquilo que eu vos posso dizer sobre este suposto terrorista é que, uma coisa, já frisei aqui, o facto de ser refugiado e de ser afegão, por si só, não são elementos importantes à partida, não são elementos importantes à partida para se poder determinar um determinado grau de risco. Quer dizer, nós não vamos entrar naquela política discriminatória e xenófoba de dizer, por exemplo, como aconteceu, como está acontecendo nos Estados Unidos, como está acontecendo na União Europeia, relativamente aos russos, tudo o que é russo não pode entrar, tudo o que é russo não pode ter isto. Quer dizer, só pelo simples facto de ter uma nacionalidade, isso por si só não significa nada. Agora, suponham que este indivíduo que está aqui agora, que ele efetivamente, na altura, foi funcionário ou teve algum tipo de cargo durante a presença ocidental no Afeganistão. Bom, então eu diria que poderá haver uma elevada probabilidade dele poder ser alvo de represálias no seu país de origem sob a nova administração talibã, porque seria visto como um traidor, como alguém que teria quebrado a lealdade que poderia haver no seu tipo de funções, poderia ser visto até como um espião, que muitas vezes neste tipo de países, com este tipo de elementos a governar, muitas vezes vê-se assim, ou seja, são vistos como se fossem espiões. Portanto, eu admito naturalmente que, em teoria, possa ter condições para poder ser um requerente de asilo legítimo e para poder estar em território europeu. Agora, eu acho que isto volta outra vez a trazer um conjunto de questões. Acho que o facto de ser refugiado não influencia o que quer que seja. Não influencia o que quer que seja para a comissão de um determinado crime. Da mesma forma como ser português também não influencia a comissão de um determinado conjunto de crimes. Portanto, nós temos que começar a separar aqui estas coisas. Agora, temos de ver quem é que efetivamente nós atribuímos estatuto de asilo ou não. E há um conjunto de situações que foram alvos, por exemplo, de recurso, porque isto passa pelos tribunais administrativos, este processo de atribuição de asilo, e que depois eu vejo aqui alguns processos que foram alvo de recurso, e eu vejo algumas decisões que foram invertidas no sentido, inicialmente, de recusar a atribuição de asilo e depois, em sentido contrário, com o recurso, passou a ser atribuído o asilo, que me trazem alguma preocupação quanto à forma como as coisas estão organizadas. Agora, se nós temos um serviço de informações, nós temos, sim, senhor. Temos o SIS, o CIED não está necessariamente envolvido em ações de vigilância na mesma medida em que o SIS está, nem de perto nem de longe. A PJ também tem competências, mas depois nós também temos um outro problema, que é o problema das quintinhas. E é o problema das capelinhas. E quando nós temos muitas vezes as competências duplicadas, às vezes nem sequer precisamos ter competências que são duplicadas e que são redundantes entre várias forças e serviços de segurança, que eles próprios já tentam pular a cerca e fazer aquilo que os outros fazem para mostrar, estão a ver, nós fazemos melhor do que eles. E eles têm mais meios, e eles têm mais competência. As coisas funcionam muito assim em Portugal. Tive essa experiência também, tive vários colegas também que tiveram essa experiência. Eu vou guardar a informação, não a vou partilhar, porque só eu posso ter esta informação, e se nós conseguimos resolver aqui alguma coisa, nós ainda fazemos um brilharete e conseguimos pôr-nos aqui em bicos de pés. Portanto, é um pouco como as coisas funcionam em Portugal. Mas há um conjunto de informações que são passadas. Agora, se este tipo, se este indivíduo refugiado afegão, agressor, se ele era seguido e acompanhado pelas autoridades, do que eu já vi publicamente, não. Ou seja, não seria acompanhado. Mas eu também pergunto, mas seria acompanhado necessariamente porquê? Que apenas com base na nacionalidade não é elemento suficiente.
Por ser refugiado, bom, os refugiados têm direito aos seus estados de espírito, têm direito, entre aspas, a cometer crimes como qualquer outro cidadão que não é refugiado. Portanto, isso por si só. Sim, Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez, sim, nós comunicávamos entre países europeus com todo o tipo de serviços de informações a nível europeu, desde Espanha, França, uh, Itália também muito bom, Alemanha, o BND, o famoso BND, que era um excelente serviço de informações também, MI6, com todo o tipo de serviços, todos os países europeus. Tínhamos também ainda comunicação não só com países fora do continente europeu, tínhamos vários contactos privilegiados, com certeza, mas depois nós tínhamos também um outro aspecto, que era, existe um órgão central a nível da União Europeia, onde está presente um representante de cada serviço de informações de cada Estado-membro. É o INTCEN, portanto, Intelligence Center. Até aqui há alguns anos era o Situation Center, era conhecido como CITCEN, e que basicamente o que é que faz? É como se fosse um grupo que reúne, lá está, os representantes dos serviços de informações de todos os países da União Europeia e que serve um pouco para, muitas vezes, apesar de existir o contacto e a troca direta, existe um conjunto de outras publicações e de outras informações que são produzidas e que depois são enviadas para esse ponto focal que se tem nesse órgão central. Não passa pelas embaixadas. Não passa pelas embaixadas, Sr. Jamie Tinker, é só puramente a nível de serviços de informação. Só entre os serviços de informações. E esse órgão central, depois, por exemplo, o representante português recebe documentos nossos, aqui do próprio serviço de origem, e depois partilha com os restantes colegas. Agora, aquilo que também existe muitas vezes aqui é que não se quer partilhar toda a informação. O que em parte se compreende, mas há uma série de casos que não se compreende, porque há informação que é só nossa, a informação que só deve ficar para nós, não deve ficar para mais ninguém. Mas existe este tipo de organismos. Assim, a Private Security Africa, o Afeganistão, não tem representação diplomática em Portugal e acho difícil que possa vir a ter, pelo menos enquanto a missão diplomática dos talibãs, sob a nova a missão diplomática do Afeganistão, não tiver os representantes devidamente reconhecidos pelo poder político de Cabul atualmente. Portanto, quando tiver essas missões, eu acho que isto vai ser uma estratégia ao nível da União Europeia, que será tomada uma decisão a nível geral de União Europeia e que a partir do momento em que se decida isso, serão todos a avançar e não a título isolado. Portanto, eu diria que seria por aí. Mas aquilo que eu vos posso dizer, portanto, deste caso que aconteceu, como puderam ver, ninguém pode dizer o que é que seja que nós estamos a falar, em princípio, a menos que surja alguma informação adicional, nós estamos a falar de criminalidade comum. Porquê? Vamos perceber a motivação, qual é que é a motivação qual é que foi a motivação para o Manuel Palito, na altura, ter assassinado a ex-mulher, a sogra, bem, enfim, para ter assassinado uma série de pessoas. Qual é que foi a motivação para que a Rosa Grilo tivesse assassinado o seu marido na altura com a ajuda do seu amante? Ou seja, portanto, e aqui coloca-se o mesmo tipo de motivação. Agora, vir abordar este caso, comunicação social extremamente irresponsável, abordar este caso na perspectiva de que talvez isto possa ser terrorismo, nós não vamos tocar a palavra, mas todas as abordagens que o poder político e que a comunicação social fazem é sugerir que é terrorismo e não só, e por associar o centro ismaili indiretamente como sendo um centro, talvez, que se possa confundir com qualquer mesquita extremista que existe por essa Europa fora. Portanto, parece-me que é um grande problema. O Sr. James Ticker pergunta se ele está na judiciária na PSP. Quem tem responsabilidade por este tipo de casos, na altura, quem fez o policiamento, a abordagem imediata, foi a PSP, no âmbito do policiamento de proximidade, mas é um tipo de crime que recai na competência exclusiva da Polícia Judiciária. Casos de homicídio recaem na competência exclusiva da Polícia Judiciária, portanto, a partir daqui o processo é encaminhado e é desencadeado pelo Ministério Público
mas delegando poderes na Polícia Judiciária, ficando à guarda da Polícia Judiciária que está a desenrolar a investigação. Mas o que é que eu posso dizer mais? Sobre a questão dos refugiados, há aqui, de facto, um conjunto de problemas que nós temos de analisar. Por exemplo, estamos a falar de afegãos. Nós temos afegãos totalmente. Não tenho, Sr. António Seme, nem eu não vejo televisão portuguesa, portanto, não fazia ideia que isso estava a dar, não sei em que dias passa, mas agora se me puder indicar o número, o nome do programa e quando é que passa, agradeço, porque tenho curiosidade por isso, o facto de me privar de canais portugueses, depois também influencia isto, é que eu depois também perco aquilo que efetivamente é bom e que se justifica que seja acompanhado. Mas o que eu gostaria de. Por falar em Presidente do Paquistão, o Sr. Hugo tocou aqui num aspecto muito importante. Eu não sei se vocês viram, mas já foi hoje, para todos os efeitos, conhecido aquele que vai ser o próximo representante ou líder da Escócia, que é o Sr. Humza Yousaf. E vamos lá ver, depois de Rishi Sunak no Reino Unido como indiano e agora tendo Humza Yousaf de origens paquistanesas, portanto, isto é como alguém diria por aí que, na verdade, aquilo que nós temos é o Império Britânico a ser totalmente derrotado porque, afinal, teve as colónias finalmente a assumirem a liderança do próprio reino. Aos poucos assumiu a liderança do próprio reino e acho que não é por acaso, portanto, só temos um paquistanês na Escócia, temos um inglês no Reino Unido. Bom, não sei se há por aí alguém na calha para a Irlanda do Norte, oriundo do Paquistão Oriental, vulgo também, atualmente conhecido como Bangladesh. Não sei se existirá algo assim do género, mas não deixa de ser curioso perceber a forma como as coisas se inverteram de uma forma significativa. E agora quem está à frente e na liderança destes países sejam estes povos. Portanto, mas, o que é que eu gostaria de referir? Os afegãos, tal como outros povos, naturalmente que uns mais do que outros terão uma maior facilidade de se integrarem. É verdade, o Sadiq Khan, é verdade, o Presidente da Câmara de Londres, é verdade, Sadiq Khan, convém não nos esquecemos disso. Mas nós falamos de refugiados e de migrantes, e naturalmente que para pessoas que venham de um conjunto de países como o Afeganistão, se calhar o Tajiquistão, Quirguistão, ou seja, culturalmente os países são de tal forma distanciados daquilo que é cultura ocidental que muitos sentem algumas dificuldades em conseguirem integrar-se nas comunidades ocidentais. Não é por acaso, por exemplo, a forma como se aborda a figura da mulher, a dignidade da mulher, os crimes sexuais, etc. Não é por acaso que nós temos um conjunto de pessoas que precisam de ter aquilo que chegou a ser ministrado no Reino Unido, não sei se ainda é ministrado ou não, e que é um curso para que as pessoas, do ponto de vista cultural, possam compreender que o facto de uma mulher usar mini saia na rua não significa que a mulher esteja a provocar os homens e a querer relações sexuais com os homens. Portanto, este tipo de coisas, que para nós são coisas adquiridas e de senso comum, e que para um conjunto de outras pessoas não são necessariamente adquiridas. E quem diz esta questão relativamente às mulheres, diz relativamente a um conjunto de outras coisas, nomeadamente, aqui sim, a questão relacionada com os crimes de honra. Portanto, naquele crime de honra, portanto, aquele comentador que disse que isto se tratou de um crime de honra no centro Ismaili, é curioso porque como é que pode ser um crime de honra, para a pessoa afirmar que é um crime de honra, então vamos lá ver, o indivíduo que era viúvo, só podia, ou ele tinha algum tipo de relacionamento com aquelas duas mulheres, e aí talvez possamos falar, e uma delas o enganou, alguma coisa do género, ou uma delas o traiu, ou então não sei como é que nós podemos ir buscar um motivo passional a um crime de honra. Portanto, mas é este tipo de coisas que acontecem, portanto. E, para meu ver, há duas possibilidades, que é, o Joker está aqui, é verdade, Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez, eu hoje estou com uma indumentária em modo Zelensky, estou solidário, naturalmente, com esta nova moda que veio, pelos vistos, para ficar, e
rendi-me completamente a ela. Mas, Sr. Joker, pergunta, mas como resolvemos isso? Aulas de civismo mal chegam? Vamos lá ver. Costuma-se dizer, burro velho não aprende línguas. Ou seja, a educação ou é dada no berço e as pessoas conseguem compreender o conjunto de valores desde o berço, ou então acabamos por ter um grave problema, que é pessoas de 18, 20 e tais, 30 e tais, 40, 50, 60 anos, é que vamos ensinar-lhes um conjunto de coisas com as quais elas não lidaram durante o período de vida que já levam. E que são completamente antagónicas face a formas que tinham de percepcionar determinadas realidades. Portanto, vamos lá ver, não é? É muito difícil e isto não se faz por decreto. E muito menos, olha, agora vão todos os meninos para a escola com 30, 40, 50, 60 anos, 18, o que quiserem, e vão todos aprender que a mulher deve ser respeitada, a mulher deve ser, não deve ser abusada sexualmente. Quer dizer, este tipo de coisas, eles próprios sabem que no país deles não podem fazer este tipo de coisas. Porque se fizerem esse tipo de coisas, acabam por ter problemas. Mas, e podem ter problemas, embora depois a justiça funcione de uma determinada forma, mas podem ter problemas mesmo do ponto de vista social, ou seja, eles sabem que do ponto de vista moral este tipo de comportamentos são errados. Ou seja, não precisam de vir aqui e achar e subitamente serem sensibilizados de que precisam deste tipo de cursos, mas a verdade é que eles existem. E alertá-los que não podem ter determinado tipo de crimes. Não podem cometer determinado tipo de comportamentos. Mas, eles todos odeiam os Estados Unidos, mas mandam para lá os filhos estudar. E mesmo na Europa, portanto, é tudo mau, mas depois, neste tipo de coisas, acabam sempre por ceder e acabam por ter que ter comportamentos exemplares, senão as coisas já não funcionam bem como, ou já não são vistas de uma determinada forma. Mas, o que é preciso aqui? É preciso perceber que os refugiados, ao abrigo da lei dos refugiados, à lei da atribuição de asilo em Portugal, para já, dá-me um certo, acaba por me arrepiar, por me agoniar, de certa forma, ouvir, quando vejo políticos dizerem não, nós vamos deixar entrar refugiados, os refugiados vêm ajudar a resolver os nossos problemas demográficos e temos também problemas de mão de obra aqui no mercado de trabalho. Para já, os refugiados não são objetos. Portanto, os refugiados não podem ser um meio para atingir, ou não podem ser vistos como um meio para atingir um determinado fim. E há inúmeros políticos que volta e meia vêm com este tipo de palavras, a meu ver, abusivas, humilhantes, muito desumanas, porque olham para os refugiados como um meio para atingir um fim. Vamos ajudar aqui a povoar e a disfarçar a questão demográfica portuguesa, vamos ajudar as pessoas a poderem preencher postos de trabalho. A lei de concessão de asilo é muito clara. É atribuído um visto que não é eterno, não dura para sempre. Tem um período de validade de 5 anos. Ou seja, ao fim de 5 anos, o estatuto de refugiado tem de ser renovado ou não. Porquê? Porque o objetivo na atribuição, na concessão de asilo, é proteger as pessoas perante uma ameaça que existe no seu país, ou num contexto de guerra, num contexto de perseguição por causa de determinadas características políticas ou não. Ou seja, e é preciso conferir um grau de proteção temporário a essas pessoas para que as pessoas, para todos os efeitos, possam, pelo menos, ser relativamente protegidas. Mas, assim que a situação normalizar, é expectável que as pessoas regressem para o seu país de origem e que depois ajudem até ao seu país a crescer. Por isso é que, por exemplo, na questão da Síria, que nós sempre tivemos aqui, sobretudo nos últimos quase 10 anos, é muito importante receber refugiados? É muito importante depois, não é só receber os refugiados e deixá-los estar ali na vida deles, como eu me lembro que uma vez uma reportagem, já não sei se foi da RTP ou se do canal e que foi, junto de um refugiado iraquiano em Portugal, em que ele diz, o dinheiro que me dão e o passo que me dão é muito pouco para aquilo que eu preciso no dia-a-dia. Olha, bem-vindo a Portugal, onde mesmo as pessoas que trabalham também não têm condições para conseguir viver e sobreviver no dia-a-dia. Portanto, estas coisas, de facto, acontecem aqui. Mas, quer dizer, eu vejo um refugiado a fugir do problema aqui no país dele. Portugal abre as portas para o receber, atribui-lhe um subsídio, dá-lhe formação, dá-lhe um passo para se poder deslocar, dá-lhe um conjunto de outras condições, dá-lhe um sítio para morar e viver, onde não tem de ouvir tiros, nem mísseis, nem nada disso. E depois a pessoa ainda vem dizer,
este dinheiro que me dão não chega para nada. É algo que sinceramente me causa aqui alguns calafrios e que quase me faz perder a cabeça perante este tipo de abordagem. Mas a verdade é que ela existe. Mas estas pessoas, durante o tempo em que são refugiados, têm que perceber uma coisa: é que as pessoas vêm para cá, não vêm só receber dinheiro e não vêm só ficar aqui a viver numa casa oferecida pelo Estado, como muitas pessoas disseminam muitas vezes este mito. O Estatuto da Concessão e da Atribuição de Asilo, aquilo que faz é, durante o período em que as pessoas cá estão, atribuir-lhes dados de formação, integração, cuidados de saúde, mas é tentar, de alguma forma, capacitar as pessoas para poderem ter uma vida relativamente normal em Portugal, enquanto aqui estão, e, por outro lado, ao mesmo tempo, também ajudar a preparar as pessoas para que um dia, quando tiverem de regressar ao seu país, quando a situação estiver normalizada, para que as pessoas possam, de certa forma, ser uma mais-valia também para o seu país e não cheguem ao seu país também completamente deslocadas. Portanto, o objetivo da concessão de asilo é esta. Por isso é que é extremamente uma concessão a nível temporário. Portanto, aquilo que eu posso dizer sobre isto é que depois temos um conjunto de outros. Os refugiados podem perder este estatuto. Os refugiados podem ser entregues ou transferidos para um outro país se cometerem determinados tipos de crime, mas nós temos de fazer uma avaliação prévia sobre se estamos ou não disponíveis para receber um determinado conjunto de pessoas. Até porque é muito fácil dizer, nós acolhemos refugiados, mas eu não vejo ninguém a discutir, uma vez que seja, se os refugiados, de facto, o que é que os levou a ser refugiados. E quando nós vamos ver Afeganistão, Síria, Ucrânia, Iraque, Líbia, quando nós começamos a pensar nestas principais fontes de refugiados, nós percebemos que praticamente todos eles são refugiados por causa de acontecimentos que tiveram lugar no seu país, no contexto de intervenções militares ou de golpes de Estado ou de um conjunto de outras situações que causou o caos e a subversão nos seus países. Ou seja, só vejo pessoas preocupadas em resolver o problema a jusante, depois ele já está feito, que é disfarçar, é basicamente tentar um pouco gerir os danos causados, recebendo as pessoas, mas eu não vejo ninguém preocupado em querer evitar que estes desastres se voltem a repetir, porque quanto mais intervencionismo nós continuarmos a ter, mais refugiados nós vamos ter de dar atenção. E depois temos estes choques culturais. E eu vou partilhar agora convosco aquele que é o relatório do CEF sobre os refugiados. Eu vou depois partilhar refugiados e não só, para vocês perceberem qual é que é o grau de presença da comunidade afegã em Portugal. Porque as pessoas não sabem, mas o último relatório do CEF, que é referente ao relatório anual de 2021, deixem-me ver se eu consigo partilhar convosco exatamente essa referência. Ora bem, vou tentar partilhar convosco agora. E deixem-me cá ver. Aqui está ele. Pronto. Eu acho que já conseguem ver. Só mais um momento. Está agora a entrar. Pronto. Este é o relatório do CEF, o relatório anual de 2021 de fronteiras e de asilo. E eu sei que agora está aqui na página 73. Vejam o que é que o relatório do CEF... Recordem-se que em 2021, em agosto de 2021, os talibãs tomaram Cabul e foi a partir daí que começou a haver um fluxo migratório exponencial e significativo, um fluxo migratório para os países ocidentais. A meu ver, merecido, porque foram os países ocidentais que criaram aquele estado das coisas no Afeganistão. Portanto, tem de haver essa responsabilidade no acolhimento. Mas é para as pessoas terem noção, neste relatório do CEF, aquilo que diz, página 73, deixem-me ver onde é que ela está. Ora bem, temos também os tais barcos humanitários, portanto, aquelas pessoas do Mediterrâneo que nós acolhemos e com os quais eu já não concordo totalmente que possa
que nós tenhamos o dever de os acolher. Isto é diferente. Portanto, nós temos pertences requerentes de proteção internacional. Portanto, estamos aqui a receber pessoas dos Camarões, Costa do Marfim, Guiné, Guiné-Bissau, Nigéria, Eritreia, Sudão, Libéria, Somália, outros. Portanto, destes todos, qual é que é o país onde verdadeiramente está em curso uma guerra e onde o governo não pode garantir proteção, onde é que eles são alvo de perseguição? Então, muito bem, isto são só perguntas para vocês se questionarem. Agora, temos até a admissão humanitária. O que é que diz aqui? O relatório do CEF diz aqui, nesta página 73, que no âmbito da admissão humanitária de Portugal, faltava aqui uma vírgula, Portugal acolheu ainda entre agosto e dezembro de 2021, portanto, num período compreendendo cerca de 4 meses e pouco, 768 cidadãos afegãos que foram evacuados na sequência do golpe de Estado perpetuado pelo movimento talibã a 15 de agosto de 2021. Pronto, como veem, nós só neste período temporal, nós recebemos 768 cidadãos afegãos. Isto por si só tem de significar que é um conjunto de pessoas que deram entrada em Portugal com um conjunto de sensibilidades culturais, religiosas e por aí fora, que têm uma grande diferença face àquela que é a nossa, portuguesa. O programa de acolhimento que funciona ou que implica também o envolvimento de, por exemplo, do Santo Ismael e também da Mesquita Central, entre outros, a meu ver, é uma forma de tentar atenuar estas diferenças. Portanto, desconheço até que ponto é que funciona na íntegra este programa, mas, a meu ver, é como as coisas têm de ser feitas, que é envolvendo instituições da comunidade que tenham uma maior ligação e uma maior afinidade ao refugiado para poder ajudá-lo a melhor integrar-se na comunidade portuguesa. Portanto, e agora, vejam que há também uma outra coisa, um conjunto de outros dados também sobre a população residente em Portugal e que dá conta do conjunto de pessoas que terão passado em 2021 de nacionalidade afegã por Portugal. Deixem-me ver se eu consigo perceber qual é que é a página, mas desde já temos a página 70. Deixem ver a página 70, que a página 70 coloca aqui principais nacionalidades requerentes de asilo. E nós vemos quem é que liderou em 2021. Vejam a diferença. Nós tivemos 665 afegãos que foram requerentes de asilo em Portugal para que Portugal lhes atribuísse o estatuto de refugiados. Depois também, em termos de menores não acompanhados, também é curioso, nós vemos os dados, porque encontra-se aqui na página seguinte, menores não acompanhados, nós tivemos também 59 afegãos. Ou seja, o que quer dizer que foram menores de idade que chegaram cá sozinhos. E depois temos um outro fenómeno que, sobretudo durante aquele fluxo migratório, no contexto da Primavera Árabe, para o continente europeu, nós tínhamos casos de adultos, e muitas vezes até os célebres casos de idosos, casados com crianças, e aos quais uma parte das autoridades europeias, por onde eles davam entrada, fechavam os olhos àqueles casos, porque em países da União Europeia teria de ser recusado casamentos com crianças de 10 anos, 12 anos, 13 anos, por aí fora. Em muitos casos, fecharam-se os olhos porque aquele que era o cônjuge na cultura do país de origem, era visto como o cônjuge, para todos os efeitos aqui, poderia ser visto como um abusador sexual, como algo do género. As autoridades fecharam os olhos porque, para todos os efeitos, poderia ser considerado como um adulto de referência para que os menores não ficassem sós e não se tornassem literalmente órfãos quando viessem para os países da União Europeia. Portanto, como veem, este tipo de coisas acontecem e podem, de facto, este tipo de problemas surgir, mas tivemos alguns
casos, pelo menos, que eu tive conhecimento de que as autoridades fechavam os olhos, porque se não fosse assim, o menor ia ter de ser institucionalizado e assim ao menos tinha um adulto de referência que permitiria, que poderia até facilitar a integração na sociedade. Depois, o que é que eu vos quero mostrar mais? Quero mostrar-vos esta página que mostra, eu acho curiosa a expressão stock, ou seja, nós temos migrantes e refugiados em stock. É uma coisa assim que me faz uma certa confusão. É realmente tratar as pessoas como, quase como mercadoria. É stock. E então vejam que em 2021 nós tínhamos o registro que do Afeganistão nós tínhamos em stock, portanto já cá estavam, 598 entre homens e mulheres. Depois tínhamos fluxo, ou seja, pessoas que vão circulando e que estão temporariamente, 526 afegãos. Estamos a falar de uma população, para todos os efeitos, ainda com alguma representação em Portugal, naturalmente não se compara sequer, por exemplo, aos do Bangladesh. Nós temos uma comunidade do Bangladesh bastante expressiva, nem sequer vou falar do caso de Angola, porque o caso de Angola, mais não seja pelo facto da questão da lusofonia, é extremamente importante, mas também depois há os casos de muitos que pretenderão ficar em país onde é mais fácil obter e alcançar a nacionalidade ou regularização da sua situação junto às autoridades desse país, para depois poderem deslocar-se para outro tipo de destinos. Nós temos aqui, como veem, imensa gente. Portanto, há aqui imensa gente de vários países que estão aqui presentes e que acabam por mostrar a ligação e a participação aqui que tem a Portugal. Vejam, por exemplo, os nepaleses, estão com um número absolutamente expressivo, mas eu também já conheci inúmeros casos de nepaleses que o objetivo nem era ficar em Portugal, o objetivo era, dentro daquilo que eu vos disse, de primeiro regularizar a sua situação em Portugal e depois, a partir daí, irem para o Reino Unido ou para um outro país da União Europeia, ou para um país da União Europeia onde pudessem, de facto, ter acesso a uma maior condição social e económica. Portanto, como veem, vejam os sírios, 1191 e por aí fora, mas lá está, é preciso integrar estas pessoas. Agora, a senhora Catarina Rolo estava, por exemplo, há bocado, aqui a fazer uma referência muito curiosa sobre aquilo que tinha visto aí num canal de televisão e que era relativamente a este mesmo caso. Deixem ver onde é que está o comentário da senhora Catarina Rolo. Ok. E pronto, obrigaram-me a ir ver a televisão portuguesa. Um canal diz que o afegão já tinha pedido ajuda. Uma vítima. A culpa foi de quem perdeu o oxigênio. Pois, tenho que ter cuidado com as palavras para manter o canal e... Pronto, eu compreendo o que é que a senhora está a dizer. A senhora Catarina Rolo, de certa forma, tem, de facto, uma certa razão. Porque a verdade é que pediu ajuda. Mas quantos portugueses, não vamos por aí, quantos portugueses é que nós vemos que são inimputáveis, cometem as maiores barbaridades e os atos criminosos mais cabrosos e também precisam de ajuda, mas a nível de saúde mental nós não temos ninguém para poder, não temos essa política de prestar cuidados de saúde mental a título preventivo. Portanto, é tão simples quanto isso. O Sr. Alberto Monteiro de Castro fez aqui uma pergunta que, se eu soubesse disso, dessa questão, eu teria, por acaso não passou pela cabeça, mas se eu soubesse disso, eu teria trazido com certeza para cá esses dados, porque é possível descobrir esses dados. Mas, aquilo que nós percebemos é que este senhor é refugiado, olha, bem-vindo ao caso a Portugal, que é nós não termos aqui acesso a cuidados de saúde mental. E, por exemplo, eu penso, quando já estavam a falar, não, mas ele perdeu a mulher, ele é viúvo, eu compreendo que isso tudo afeta. Se isso é o suficiente para a pessoa perder o discernimento, acho que não sou eu, não é nenhum comentador televisivo, não é ninguém sem acesso clínico àquela pessoa que pode tomar uma decisão dessa natureza. Portanto, nós não temos de estar a fazer presunção. E se queremos fazer presunção, então, olhem, eu lembro-vos do caso daquele pai que aqui há uns meses era da Moita ou do Montijo, já não me lembro, e que a casa estava em chamas e ele foi salvar a filha bebé que tinha. E estamos a falar de um rapaz novo,
que tinha 4 filhos no total e que tinha ficado viúvo 2 meses antes. Perdeu a mulher por ataque cardíaco. Naturalmente, estava a ter um determinado tipo de acompanhamento. A moita é isso mesmo, estava a ter um determinado tipo de acompanhamento, mas quer dizer, uh, o facto de ter perdido a mulher, naturalmente que o deixou num estado de perturbação que o afetou, que o está a afetar ainda e que muito provavelmente o vai afetar durante anos e anos, se é que não vai afetar para sempre. Mas este homem cometeu algum crime. Nós vimos este homem com vontade de assassinar quem quer que fosse, alguma coisa do género. Ou seja, não é caso único. Temos um conjunto de outras pessoas também que ficam vivas, portanto. Mas existem pessoas que podem ficar naturalmente afetadas por este estado e devem ser acompanhadas. Se isso é o suficiente para considerar as pessoas inimputáveis, vai um longo caminho. Até porque se, se isto, para todos os efeitos, ah, puder servir de atenuante por causa do estado em que ele pudesse encontrar-se, isso também já é diferente. Agora, este homem vai ter de ser sujeito a uma perícia forense, vai ter de ser avaliado por um psiquiatra forense, para poder perceber qual é que é o estado deste homem. O facto do homem ter uma depressão por si só, ou poder estar zangado com a vida, o homem estar num estado de tristeza profunda, isso por si só não significa que ele, na altura em que cometeu o crime, ou que terá planeado cometer o crime, não teria discernimento. E este é que vai ser o elemento decisivo. É se ele está em permanência inimputável, ou se não está em permanência, tem alguns focos, alguns momentos em que apaga, e aqui pode responder criminalmente, ou se, pelo contrário, ele estava a viver um drama pessoal, seja aquilo que for, mas esteve sempre com discernimento daquilo que estava a fazer. Portanto, percebem? Há aqui vários tipos de abordagem. Nós não vimos aquele homem, aquele pai da moita, fazer isso. Não vimos um conjunto de outros pais. Agora, há pessoas que, de facto, podem perder o juízo, ainda por cima com 3 crianças, que agora eu fico preocupado com isto. É outro tema também que ninguém está aqui a estudar, é que se existem aqui vítimas colaterais destas mortes, uma coisa, e que é inquestionável, as principais vítimas, as maiores vítimas, foram aquelas que faleceram, incluindo o professor, que também ficou ferido. São as principais vítimas. Mas nós temos aqui um conjunto de danos e de vítimas colaterais, que são os 3 filhos que o senhor, que o arguido tem. Já posso colocar desta forma como arguido, porque de certeza que já será. Portanto, são 3 filhos menores e que não são só menores, são 3 filhos extremamente pequenos. Ora bem, se não se for possível encontrar alguém que acolha estes menores enquanto o pai cumpre pena de prisão e depois, no fim, é retornado ou é devolvido ao seu país de origem, estes menores vão perder o contacto com aquilo que lhes resta da família. Estas crianças vão perder o contacto com o seu pai, a menos que um dia decidam também elas retornar para o Afeganistão depois do pai cumprir aqui pena de prisão. Portanto, como veem, se há aqui mais pessoas vítimas, a meu ver também são estas 3 crianças. Não perderam a vida, mas perderam a única referência parental que tinham. Perderam o pai, depois de, pelos vistos, o senhor se era viúvo, eles também já tinham perdido a mãe. Portanto, isto é um drama que eu gostava muito honestamente de ver. Diz aqui a seguinte até ser pedroso. Segundo acabei de ler na CNN online, as 3 crianças irão ser recebidas pelo próprio Centro Ismael. É verdade, ajuda a diminuir um conjunto de deficiências que estas crianças vão ter, de lacunas nesta vida. Ajuda, sem sombra de dúvida, porque o Centro Ismael, ainda para o mais, está ligado, é uma comunidade muito forte, uma comunidade muito séria, é uma comunidade que vai continuar a dar acompanhamento e que vai dar um acompanhamento de excelência, com certeza, a estas crianças. Mas perde o pai, perdem o pai, os 3 perderam o pai. Na prática, perderam o pai. Porque não vai ser o pai que vai acompanhá-los, não vai ser o pai que vai continuar a ser a grande referência biológica que estas crianças têm. Portanto, é isso que custa, porque por mais que tenham toda uma estrutura à volta, e o Centro Ismail tem com certeza, toda uma estrutura extremamente profissional e integrada do ponto de vista social e não só,
a verdade é que há sempre ali dois buraquinhos que nunca ninguém vai conseguir tapar, que é a falta da mãe biológica e a falta do pai biológico. Portanto, aqueles dois buraquinhos vão continuar sempre ali por tapar e, pronto, podem ser disfarçados, mas nunca vão ser totalmente tapados e substituídos, não é? E acho que era outro aspecto que, de facto, se poderia estar aqui, neste caso, a tentar perceber, porque isto não é só trazer as pessoas a título de refugiados para cá, é preciso perceber quais é que são verdadeiramente as motivações, que tipo de provas é que dão ou não de que são refugiados. Portanto, são refugiados legítimos ou não são. É que depois nós tivemos também várias pessoas que viviam, que residiam no mesmo sítio onde ele vivia com os três filhos, onde o agressor vivia com os três filhos, e que diziam que ele era uma pessoa extremamente pacata, tranquila, que falava às pessoas, parecia uma pessoa totalmente pacífica. Ou seja, parecia ser uma pessoa perfeitamente integrada, mas isto é como tudo. Se ele efetivamente tiver problemas de foro psiquiátrico, não digo problemas psicológicos, eu digo problemas de foro psiquiátrico, de foro mental, se ele tiver de facto esse tipo de problemas, bom, o facto de ele ser amável, sociável e tudo mais, não significa rigorosamente nada, não é? Porque às vezes as coisas estão por dentro a desenvolver e acabam por ter este tipo de impacto. Mas nós temos de ver efetivamente se isso se verifica ou não. Porque a motivação é extremamente importante, conseguir determinar a motivação. A motivação pode ajudar a perceber o que é que terá originado, porque é que o ataque foi direcionado às duas assistentes sociais e depois ao professor de português. Mas porque as duas assistentes sociais? Era porque, em termos de distância, estavam mais perto dele, era porque elas não conseguiam resolver ou não estavam a encontrar resposta para algo que ele pudesse ter solicitado e retaliou daquela forma. Um, o motivo vai ser extremamente importante determinar. Agora, o que eu acho que é vital que venha a ser apurado é, desde logo, que uma vistoria completa, as buscas da Polícia Judiciária à sua residência, que não encontrem nada que possa conotá-lo ao extremismo. Porquê? Porque, para todos os efeitos, se isso acontecer, demonstra de facto os perigos, atesta os perigos do extremismo islâmico, e por outro lado acaba por dar razão a grupos como o Estado Islâmico, que desde que os talibãs chegaram ao poder no Afeganistão em agosto de 2021, têm sistematicamente cometido atentados suicidas contra os talibãs, atentados contra as autoridades afegãs e têm incentivado os seus simpatizantes a cometer atentados contra aqueles que são vistos como os traidores do Islão, onde se encontram os ismaílis também. Entre muitos outros encontram-se também os ismaílis. Portanto, se encontrarmos algum tipo de elemento que demonstra radicalização, acho que isso pode ser preocupante. Agora, pode ter sido outra coisa qualquer. E, quer dizer, quando eu penso em certos casos, às vezes, de homicídio por causa de um cigarro, por causa de dinheiro, quer dizer, todos os motivos são estúpidos para cometer um homicídio. Este, se calhar, é mais um desses casos. E eu, com isto, eu terminaria este mesmo direto. Peço ainda mais uma vez, quem tiver a oportunidade, que coloque o seu gosto, coloque o seu like, acho que é de extrema importância para ajudar a promover o canal e ajudar a dar visibilidade. Acho também, gostava também de agradecer a todos aqueles, por exemplo, o Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez, que deu aqui o contributo financeiro, a todos aqueles que continuam a dar ainda hoje, me fizeram chegar esses contributos financeiros a partir de Revolut, de MBWay, também aqui do YouTube, de PayPal, até mesmo de IBAN. Portanto, agradeço a todos porque são vitais, são fundamentais para também demonstrar esse reconhecimento pelo canal. Agradeço a todos aqueles que partilham os diretos, os vídeos e também o canal, que lhe dão mais visibilidade. E agradeço também a todos aqueles que vão deixando aqui esses comentários, opiniões, questões, complementos, todos eles muito importantes. E indico uma vez mais que vamos começar o curso O Sistema Político na China nos próximos dias 1 e 2 de abril, entre as 10 e o meio-dia, e que é um curso que é dado online no próximo sábado e domingo. Para quem quiser, poderá sempre fazer a formalização da inscrição através dos meios de contacto habituais que eu vos venho a partilhar.
Senhor Alberto Monteiro de Castro, quando teremos Scott Ritter, tenho que voltar a falar com ele para ver se eu consigo trazer de volta outra vez. Nunca mais contactei com ele, mas espero conseguir trazê-lo aqui uma vez mais, porque ele vai certamente trazer um conteúdo riquíssimo para fazer aqui um ponto de situação do conflito. Uma boa noite para todos. Agradeço uma vez mais todos os vossos contributos, sejam eles financeiros, sejam eles através de palavras, de pensamentos e de partilhas. São extremamente importantes, portanto. Senhor Notícia Pedroso, o Pepe Escobar, eu já falei com ele umas 3 ou 4 vezes, ele está sistematicamente a dizer-me que, que vamos ver daqui a não sei quantos dias, vamos ver daqui a 20 dias se eu já consigo dar uma data, e chega um ponto em que, quando andamos nisto já há 2 meses, e sempre com datas novas para depois ele poder dizer uma data em que pode participar, eu sinceramente, assim, acho que não vou passar um ano inteiro a mandar-lhe mensagens. Tinha muito prazer, adorava tê-lo por cá, mas se ele próprio já nem respondeu à minha última mensagem, portanto, eu próprio, a partir daí, já não vou insistir com ele. Se alguém conseguir alguma forma de fazer com que ele venha cá, perfeito. Se ninguém conseguir, eu a partir de agora já tentei tudo o que estava ao meu alcance. Muito obrigado a todos e uma boa continuação, um resto de boa noite para todos vocês e até amanhã.